Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos ler aqui o versículo 3. João 17, verso 3. A Bíblia diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, vamos nesse momento ter uma palavra de oração para nós tratarmos deste assunto. Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Vamos orar. Nosso bom Pai, como é bom falar contigo mais uma vez nesta oportunidade. O nosso coração se enche de alegria porque Tu és um Deus Pai vivo, verdadeiro e que habita em nosso coração. Porque Cristo já fez uma obra tão plena e perfeita de libertação do pecado. Porque lá naquela cruz Ele removeu o nosso pecado. Ele crucificou o nosso pecado. O pecado foi morto. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação. Eu venho te suplicar em nome de Jesus, Pai. Nós invocamos o Teu nome sobre a vida de todos aqueles que estão nos escutando nessa oportunidade. Para que os seus ouvidos sejam abertos, os seus olhos possam, toda aquela escama, Pai, que tem impedido deles verem claramente a realidade da Tua palavra, que caiam por terra. A Tua palavra, que é viva e eficaz, que é penetrante, possa então, com o auxílio do Teu Espírito, penetrar nos corações endurecidos, empedernidos, e revelar esta preciosidade, obra da cruz. Revelar esta pessoa que vive e reina soberanamente. Ele esteve morto, mas hoje Ele vive, e pelos séculos dos séculos. E Ele tem a chave da morte e do inferno. Ô meu Pai, nós nos prostramos diante da Tua soberania e rogamos para que o Teu Santo Espírito nos instrui e nos guie a toda a verdade. E a verdade da Tua palavra, toda ela, completa, plena, absoluta, é o Teu Filho Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, a falar dele com verdade, com sabedoria, com inteligência e com entendimento espiritual, para que as vidas daqueles que já o conhecem sejam edificadas. E aqueles que ainda não o conhecem, possam ter a revelação nesta rica oportunidade. É a nossa oração em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, como é maravilhoso, é delicioso nós orarmos ao Pai, conversarmos com Ele. É o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Nosso coração se alegra. Como é bom falar com o Pai. Agora eu entendo porque o apóstolo Paulo, ele sempre dizia: orai sem cessar. O que significa orai sem cessar? Significa que quando você levanta da cama, a tua mente já está em Cristo. Você já começa a meditar nele, pensar nele. Você está ali juntamente com a sua família, você fala com Ele em oração, agradece pela noite, por aquele café da manhã tão delicioso, e depois pelo almoço. E quando você sai para o trabalho, esteja conectado com Cristo, porque todos nós vivemos diante do Senhor um ministério integral, no nosso trabalho, na comunidade, reunindo como igreja, por onde quer que a gente passe. A Bíblia diz que nós somos como que o bom perfume de Cristo. E por todos os lugares que a gente vai, nós levamos ali o cheiro de Cristo, o cheiro da fragrância do seu conhecimento. Então, quem vê um filho de Deus, ele consegue enxergar a doçura, a pessoa de Cristo habitando naquela pessoa. Então, uma pessoa que realmente morreu com Cristo, que teve a sua velha vida crucificada, essa pessoa, ela é liberta. Liberta do pecado, liberta dela mesma, liberta das suas vontades. É uma pessoa que, então, vai viver como um celebrante, uma vida alegre diante do Senhor. Então, isso significa uma vida de louvor. Amados, Jesus Cristo, de fato, Ele é tão maravilhoso. Aliás, é um dos nomes dele, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Esse texto aqui que nós lemos em João 17,3 fala que a vida eterna não é uma doutrina, não é uma religião, não é nós fazermos obras, mas é conhecimento de uma pessoa. Então, amados, uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo é que existem muitos daqueles que são irmãos, ou pelo menos aparentam ser irmãos, não amam o Senhor. Nós podemos ser bons crentes, ser bons membros de igreja, ser bons pastores, bons pregadores da palavra, mas se nós não amarmos o Senhor da palavra, nós somos todos malditos. 1 Coríntios 16, verso 22, a Bíblia diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Então isso é muito sério. Nós devemos avaliar o nosso coração diante do Senhor e verificar se de fato nós o amamos. Porque se nós não amamos a Ele, nós somos malditos. Então, queridos, e para nós amarmos o Senhor, temos que conhecê-lo. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, para nós amar uma pessoa, temos que conhecer esta pessoa. E a Bíblia vai revelar quem é esta pessoa para nós amar esta pessoa. Hoje eu quero falar um pouquinho de Cristo e da sua ressurreição e da sua vida. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, a Bíblia diz assim, olha que texto lindo, meus queridos. A palavra fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então aqui nós temos um conhecimento a respeito de Cristo, que Ele é a ressurreição. Ele disse aqui: eu sou a ressurreição. Então eu queria que você parasse para pensar um pouquinho e analisasse se Cristo é a sua vida. Você tem dentro do seu interior, do seu coração, uma vida de ressurreição. E aqui o capítulo 11 de João, ele nos revela como o Senhor Jesus deu vida a alguém que havia morrido. E como ele ressuscitou aquele que estava morto. Por quê? Porque ele era capaz de ressuscitar o que estava morto e o fez, mas em vez de dizer, eu ressuscito os mortos, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição. Está vendo, irmãos, que coisa maravilhosa? E pouco depois dele dizer isto, Jesus realmente ressuscitou aquele que havia morrido. E Lázaro estava morto já de 4 dias. Nós vemos ali também as suas irmãs, Marta e Maria. Elas estavam ali presentes naquele dia, e para elas parecia muito mais apropriado o Senhor Jesus dizer para elas o seguinte: não se preocupe com a morte do seu irmão, pois eu posso ressuscitá-lo. Nós gostamos de ouvir palavras como essas, não é verdade? Por quê? Porque elas nos mostram que Deus estará fazendo algo por nós. E frequentemente, meus queridos, as nossas orações diante de Deus refletem a expectativa de que o Senhor irá fazer isto ou aquilo por nós. Mas, no entanto, o Senhor, Ele deseja especialmente que nós vejamos que a questão não está no que Ele pode fazer, mas no que Ele mesmo é, pois os seus feitos são baseados no que Ele é. Deixa eu citar para vocês um exemplo, para que vocês possam compreender o que eu estou dizendo. Então, tudo aquilo que Jesus faz, tudo aquilo que Ele produz, é essência natural dele. Porque, sendo Ele Cristo, homem e também Deus, sendo Deus, Ele é tudo. Um Deus, Ele tem que ser tudo. Colossenses 3,11, a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11, bem no final do versículo. Então, Ele sendo tudo, Ele é a ressurreição.
Vocês se lembram lá que quando Jesus Cristo, ele transformou aquela água em vinho? Lembra? Jesus estava ali no casamento, a sua mãe e seus discípulos. Jesus havia sido convidado para aquele casamento, mas houve um determinado momento em que o vinho havia se acabado. Então, acabou o vinho, aí foram reclamar, olha, acabou o vinho. E Maria, a mãe de Jesus, chegou para ele e falou, filho, não tem mais vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora. Ou seja, Maria estava querendo determinar para ele aquilo que ele tinha que fazer, mas não era a hora dele ainda. E Maria depois disse para os serventes, olha, vocês façam tudo o que ele vos mandar. Aí Jesus pediu para que aqueles serventes trouxessem ali 6 talhas de água. 6 talhas de pedra, 6 é número de homem, talhas de pedra tipifica e representa o coração endurecido do homem, que é um coração de pedra. Ele na cruz tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração sensível, um coração de carne, o coração do próprio Filho. E Jesus pediu para que aquelas talhas fossem cheias até a tampa, talhas de pedras com água. A água é insípida, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, Então essa água, e muitas vezes é a vida de muitas pessoas, é uma água, tem aquela aparência, mas dentro é só água. Então Jesus pediu para que eles levassem aquela água para o mestre-sala. Mas a palavra fala que no momento em que eles iam caminhando, Jesus transformou aquela água em vinho. Agora aqui nós temos que fazer uma pergunta. Por que Jesus transformou aquela água em vinho? Será que é porque ele tinha todo o poder? Não. Jesus não pode fazer nada daquilo que ele mesmo não seja. Ele transformou a água em vinho. Tanto é que depois que o mestre-sala experimentou, disse para o noivo o seguinte, olha, é nosso costume servir o vinho bom primeiro e deixar o ruim para depois. Por quê? As pessoas tomam o vinho bom, apreciam o vinho bom, elogiam, depois que já estão ali esquentadas, meio como que embriagadas, o vinho ruim não vai fazer mais nenhuma diferença. Eles nem vão sentir a qualidade do vinho. Mas quando o mestre-sala tomou aquele vinho, aquela água transformada em vinho pelo nosso Senhor, ele disse para o noivo, olha, até agora você reservou bom vinho? O noivo não sabia de nada, deve ter pensado o seguinte, olha, o que esse cara está dizendo? Mas o noivo ficou quieto. Mas Jesus transformou aquela água em vinho, não porque ele é poderoso, mas porque aquele vinho partiu daquilo que Cristo é. Vocês sabem do que é feito o vinho? É de uvas. Colhe aquelas uvas, não é assim? Então, a uva ela é colhida da videira. E lembra que Jesus Cristo disse lá em João 15, verso 1? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Está vendo? Vocês percebem agora de onde que surgiu aquele vinho? Surgiu dele mesmo, porque ele é a videira verdadeira. Então, por que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro? Porque ele tem poder para isso? Também. Mas ele disse lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição. Eu quero que você analise e leia a Bíblia com este foco. Tudo aquilo que Cristo fez é aquilo que ele é. Ele não pode fazer nada fora daquilo que aquilo que ele é mesmo em si mesmo. Então eu quero aqui que neste episódio que você considere Marta. Marta, ela cria no poder do Senhor. Ela lhe disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Assim também Maria. Porém, se você notar aqui, você vai perceber que ambas falharam em perceber que o próprio Senhor é a ressurreição e a vida. Vamos notar aqui que tudo que Deus pode fazer está incluído no que Ele é. Amados, as pessoas não recebem o poder de Deus porque não sabem quem Ele é. É por isso que aquele texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele é tão importuno. Lá está escrito assim, portanto,
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus deseja nos falar aqui não é que Ele é capaz de preservar a vida de alguém, mas que Ele mesmo é a vida. Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por que nós temos vida de Cristo hoje? Porque Ele é vida e Ele veio habitar dentro de nós. E Ele, sendo vida e vem habitar dentro de nós, Ele nos dá vida para viver a vida cristã. Não que Ele pode ressuscitar os mortos, mas que Ele próprio é a ressurreição. Então, peçamos a Deus que os nossos olhos sejam abertos para vermos quem o nosso Senhor é. E quanto mais você o conhece, mais você ama. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, meus queridos e amados ouvintes, nós precisamos ver que na economia de Deus, Cristo é tudo para todos. Então, com essa compreensão, nós realmente faremos um progresso nas questões espirituais. Por quê? Porque é imperativo, meus irmãos, nós compreender que para Deus não há nada além de Cristo. E o meu e o seu progresso nas questões espirituais depende de nos apossarmos dessa realidade espiritual. Agora uma pergunta aqui para todos vocês. Será que conhecemos o próprio Deus ou apenas as coisas que Ele tem feito? Você conhece Ele verdadeiramente ou você só conhece as coisas que Ele faz? O tema aqui de João capítulo 11 não é sobre como o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, mas sim sobre como Ele mesmo foi a ressurreição para Lázaro. Você consegue ver a distinção aqui, meu querido? O Senhor, Ele é a ressurreição, como Ele disse em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor, Ele mesmo, em si mesmo, Ele é a ressurreição. Porque Ele foi ressurreição para Lázaro, este foi ressuscitado. Então o Senhor não deu algo chamado ressurreição para Lázaro. Ele mesmo foi a sua ressurreição. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. O que o Senhor operou foi apenas o aspecto exterior daquilo que Ele próprio era em sua essência. A essência de Cristo é ressurreição, porque Ele é a ressurreição. Não estamos aqui sugerindo que o Senhor Jesus não tenha ressuscitado Lázaro. Estamos simplesmente afirmando que, por ser Ele a ressurreição para Lázaro, este foi ressuscitado dentre os mortos. Não que Ele deu a ressurreição para Lázaro, mas que Ele mesmo é a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, convém que entendamos que todas as obras de Deus em Cristo seguem sempre esse princípio. Se temos algo, é porque o Senhor é isso em nós. Primeiro o ser, depois o ter. E muitos cristãos falam sobre o doador e seus dons separadamente. Mas um dia nós descobrimos que o próprio doador é a dádiva. Pois o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não nos dá diversas dádivas de forma fragmentada. Por quê? O que Ele nos dá é Cristo, somente Cristo. Cristo é tudo. E quem não tem Cristo, não tem o tudo. E quem tem Cristo tem tudo, porque Cristo é tudo. E para que eu tenha Cristo, eu preciso de crer que eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu creio neste fato verídico, inalterado da palavra, eu tenho uma pessoa que Deus colocou tudo nesta pessoa, e essa pessoa habita em mim. Por isso que convém que um dia os nossos olhos sejam de fato abertos para reconhecer isto, que todas as coisas estão em Cristo. Lembra de Colossenses 1, versículo 19? Que foi do agrado do Pai que
toda a plenitude da divindade habitasse, residisse nele. Tudo aquilo que eu e você precisamos está em Cristo. Tudo, mas absolutamente tudo. Não sei se vocês se recordam daquele texto do Salmo 37, muito interessante. Salmo 37, versículo 4. É um versículo que tem falado muito ao meu coração nesses dias tão assim de aflição. A Bíblia diz assim, olha, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos tentar explicar para vocês esse versículo aqui. A palavra fala que não é para nós agradarmos o Senhor, é para nós nos agradarmos dele. Ou seja, deleita-te no Senhor. Quando o nosso prazer está nele, obviamente que os desejos do nosso coração serão satisfeitos. Por quê? Porque se Cristo é tudo, meus irmãos, quando nós vamos buscar em outras fontes que não seja o Senhor, nós nunca iremos ficar satisfeitos. As pessoas hoje estão buscando a felicidade nas festas, nas baladas, inclusive em baladas gospels. Vocês sabiam que existe aí muitas baladas gospel? Queridos, isso aí é o mundo entrando dentro das igrejas. Isso não existe na Bíblia. O que é um povo de Deus? É um povo santo, um povo separado. Um povo que vive sozinho. Conforme diz lá Números capítulo 23. O que é povo santo? É um povo separado, um povo que habita só. Um povo que não tem nada a ver com este mundo. Essas baladas gospels, esses pregadores permitem porque de fato não tem uma visão clara e real de quem Cristo é. Porque em Cristo nós temos tudo nele. Vamos perguntar para esses que frequentam essas baladas gospels se eles têm prazer em ouvir a verdade da palavra de Deus, sentar ali e ouvir a verdade como ela tem que ser pregada, como está escrito na Bíblia. Eles vão sair de fininho, vão procurar um lugar onde eles se sentem muito bem. Mas aqui a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando nós vamos no Senhor, se deleitarmos nele, obviamente que todos os nossos desejos, do mais profundo, íntimo do nosso coração, serão satisfeitos. Por quê? Porque Cristo é tudo. Se Cristo é tudo, e quando vamos beber desta água pura, esta água limpa, nós não vamos beber mais de nenhuma outra. Algum tempo atrás eu conversava com um irmão, amigo, ele disse para mim o seguinte: Pastor Cláudio, agora que eu estou conhecendo a verdade da palavra, olha, eu não me satisfaço com outras mensagens. Somente essa palavra que liberta, que transforma, esta palavra que de fato me sustenta. Está entendendo, meus irmãos? Então isso é precioso, é maravilhoso. Nós vamos a Ele e Ele com certeza vai satisfazer todos os desejos do nosso coração, porque Ele é tudo. Tudo aquilo que eu preciso não está na religião, não está no muito orar, no muito fazer, no muito falar, está em uma pessoa. Então eu tenho que desfrutar de Cristo. Eu preciso de conhecê-lo de uma forma íntima, de uma forma profunda, e ter um relacionamento com Ele. Aí os desejos do meu coração vai ser plenamente satisfeitos por Ele. Então, queridos, nesse texto aqui, de João capítulo 11, aqui o Senhor declara quem Ele é. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, já que Ele é a ressurreição, não há empecilho algum para que Lázaro seja então ressuscitado dentre os mortos. Cremos que o Senhor realmente ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, mas a ênfase aqui estava em possuir o próprio Senhor. Porque, irmãos, na realidade, a ressurreição de Lázaro não foi um tremendo fenômeno, mas o conhecer o Senhor Jesus como a própria ressurreição. Isto sim é uma questão de grande significado. Hoje, muitas pessoas podem crer no Senhor Jesus como o doador da vida, mas crer nele como a própria vida é um assunto bem diferente. Ele não apenas é o doador da vida, ele também é a vida. Ele é a vida que ele dá. É o doador da vida e é a própria vida. Jesus é
tanto o Senhor da ressurreição, como é a própria ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, logo que nós percebemos este fato, instantaneamente compreendemos que tudo que está em Cristo é vivo, e o que Deus dá aos homens não é outra coisa, é Cristo. É somente Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele nos deu a vida eterna. A vida eterna é Cristo. Lembra? Lá de João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 11. Lembra que ele disse lá? Um texto tão precioso, tão claro. Ali fala que ele nos deu a vida eterna, mas a vida eterna é o próprio Cristo. Vamos ler esse texto lá, tão precioso. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Não só está, como é o próprio Filho. Então, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para que eu e você tenhamos Cristo como a vida eterna, enquanto não crer na sua crucificação com Cristo, você vai ser somente um crente religioso, não vai ter vida eterna, vida abundante. Porque vida eterna é uma pessoa, é Cristo. Então, se você analisar com este foco a palavra de Deus, você vai perceber que tudo está em Cristo, e tudo é Cristo. E o que Deus tem para nós é Cristo. Então, o que Deus nos deu para nós? Tudo. Cristo é tudo. Irmãos, é maravilhoso ter esse conhecimento. Não só também ficar aqui no âmbito do conhecimento, da teoria, das ideias, mas é necessário que nos apropriamos daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez para cada um de nós. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então isso é maravilhoso. Isto é glorioso. Precisamos dele. Precisamos de conhecer a Cristo. Precisamos de viver Cristo, de ter Cristo como realidade espiritual. Eu sei que tem muita gente aí que ouve essa palavra, ficam aí remoendo, ensinando para o povo aquilo que não deve, porque não tem a revelação, não tem a visão de Cristo. Quando de fato temos Cristo, nós temos tudo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Tudo aquilo que o Pai tem para mim e para você é Cristo. Deus deu para mim e para você o seu Filho. E nós esperamos que ao menos um raio de luz brilhe sobre nós, levando-nos a compreender que o Senhor é tudo. Eu sou a ressurreição, minha vida, declara o nosso Senhor. Ressurreição e vida abrange toda a Bíblia e são, por isso, assuntos de grande importância para a minha e para a sua vida. Amados, Deus, Ele pôs o homem que criara no jardim do Éden e duas possibilidades foram colocadas ali diante dele. Tanto poderia obter vida, como poderia morrer. Por quê? Porque se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Mas se comesse do fruto da árvore da vida, viveria. O homem que Deus havia criado certamente era perfeito. Mas ainda, meus irmãos, restava uma questão decisiva: vida ou morte. E naquele tempo, o homem ele era capaz de se mover, pensar, mas não tinha vida. Não queremos dizer aqui que ele não estivesse vivo, pois, julgando pela vida natural do homem, ele certamente estava vivo. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, já nos diz que o homem se tornou alma vivente. Mas, no entanto, julgando pelo que é representado pela árvore da vida, ele não possuía a vida. O que ele possuía era o poder de pensar e sentir, funções principais aí da alma do homem. Mas, no entanto, meus irmãos, ele não possuía a vida como simbolizada pela árvore da vida. Agora, nós somos aqui instruídos o seguinte, que a vida é mais profunda do que emoções, do que pensamentos. E tudo no cristianismo pode ser falsificado. Nós vemos hoje muitos falsos arrependimentos, vemos muitas falsas confissões, falsas conversões, falso zelo, falso amor, imitações de obras do Espírito Santo e até mesmo imitações de vida. Quantos e quantos cristãos consideram
um bom sentimento como sendo vida. Julgam que uma atmosfera calorosa ou uma voz alta são sinônimos de vida. Os pregadores ficam gritando nos púlpitos aí, dizendo que tem vida. Tem nada, é lata vazia. Faz muito barulho. É igual o riacho. Riacho, ele faz um barulho terrível, mas ele é raso. Agora vai ver se aqueles rios profundos, serenos, você chega assim, está sereno, não tem nenhum barulho, mas tem uma profundidade muito grande. Então, barulheira dentro das igrejas não é sinal de vida, não. Pode ser muito ao contrário. Pode ser sinal de morte, de emoções, mas não tem nada de espírito. E isso me chama muita atenção, aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Laodiceia. Laodiceia é a nossa história, lembra? Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui é sinal evidente de que muitas igrejas, elas se reúnem, tem louvor, tem boas ministrações, tem cânticos, tem corais, tem uma série de coisas, mas Jesus está do lado de fora. Por quê? Porque, de fato, a mensagem do Evangelho da Graça que fala da nossa inclusão no corpo de Cristo, da nossa morte e ressurreição com Cristo, não tem sido pregada, tem sido esquecida em nossos dias, em nossos púlpitos. Então, irmãos, por isso que eles não conseguem distinguir entre vida e sentimento. Não reconhecem que a primeira é muito mais profunda do que a segunda. E outra classe de cristãos acha que vida é um pensamento nobre, ou mesmo uma emoção forte. Mas não é nada disso. Porque se em alguma mensagem eles ouvem muitos pensamentos estimulantes, palavras interessantes e argumentos louváveis, julgam que ela foi dada com vida. Mas aqueles que têm mais experiência, que têm aprendido ali aos pés do Senhor, nos informarão que vida é mais profunda que sentimento ou pensamento. Além disso, vida não é ação. Não é pelo fato de alguém ser extremamente vigoroso, entusiasta e ativo que se pode dizer que tem a vida. Não é nada disso. Ele pode pensar realmente, pode estar talvez aí envolvido com atividade, mas isso não pode ser classificado como vida. Essa pessoa estaria trabalhando, mas não está necessariamente manifestando vida. Irmãos, não estamos aqui, por favor, me escute com bastante atenção. Eu não estou insinuando que não exista pensamento, sentimento ou ação na vida. Simplesmente afirmando que vida não é nem sentimento, nem pensamento, nem ação. Você pode ouvir a mesma boa palavra de duas pessoas e, no entanto, perceber vida em uma, enquanto na outra apenas um pensamento. E você pode observar uma forte comoção em alguma pessoa, mas em outra encontrará vida. E muitos irmãos consideram certas sensações como sendo vida, mas aqueles que têm aprendido sabem bem que não é assim que funciona. E muitos julgam certos pensamentos aí interiores como sendo vida, mas crentes verdadeiros, experimentados, nos dirão que tais pensamentos não são de forma nenhuma vida. Não são de forma vida. Deixa eu colocar aqui mais ou menos uma ilustração para vocês. Vamos supor aqui que dois irmãos, eles podem aí compartilhar a mesma visão e também interpretar da mesma forma uma passagem das Escrituras, e, no entanto, para cristãos experimentados, há uma diferença básica. Um tem apenas o pensamento, enquanto o outro tem tanto a vida quanto o pensamento. Por isso que é possível encontrar vida juntamente com o pensamento. E isso ocorre frequentemente. Mas, no entanto, amados, o contato com o mero pensamento não é contato com a vida. Há uma diferença fundamental, apesar das palavras pronunciadas serem bastante idênticas, semelhantes. Por isso que é possível que palavras expressem apenas um pensamento em uma pessoa e seja vida em outra pessoa.
Mas Jesus disse o seguinte: eu sou a vida, diz ele, né? Vida não é uma questão fora de Cristo, é Cristo mesmo. Sem Cristo não temos vida, não temos vida. E se é apenas uma coisa aí que não é vida, é morte. Se você não tem Cristo, você está espiritualmente morto, ainda que seja um bom crente, ainda que faça jejum, faça as orações, um monte de coisa, você simplesmente está iludido. Ah, mas como é que pode um pecador aí fazer oração a Deus? Um pecador um crente que não foi regenerado. Essa aqui é interessante, né? Um crente que ainda não foi regenerado. É possível sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que é. As pessoas têm prazer em se chegar a Deus pelo seu vazio, ainda que a sua natureza não seja trocada. Né? Vou citar o texto. Isaías 58, 1 e 2, a Bíblia diz assim. Isaías 58, os 2 primeiros versículos diz assim a palavra. Presta atenção. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Pecadores aqui, não é? Agora veja o versículo 2. Mesmo neste estado, que estado? Estado de pecado. Ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. É um povo que tem prazer de se chegar a Deus, mesmo neste estado pecaminoso. Tem prazer, né? Mas aí eles só estão buscando seus próprios interesses. Aquele que nasceu de novo, aquele que morreu e ressuscitou em Cristo Jesus, não vai atrás das coisas, vai atrás dele. Ele que é o doador de todas as coisas. Eu não quero somente as suas dádivas, eu quero a Ele, eu quero o Senhor. Se Cristo não for a minha vida, eu não quero mais nada. Então, amados, nós temos que ter esta consciência também. E para ter Cristo não existe outro caminho, a não ser a morte do velho homem. Porque enquanto você não crê, por favor, me escuta com bastante atenção. Enquanto você que me ouve não crer na sua morte com Cristo, você está perdido. Você não é renascido, o pecado reina na sua vida, você vive uma vida de pecado. Agora, Cristo só pode habitar no interior, no coração de uma pessoa, quando esta pessoa crê que lá naquela cruz, o seu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e você não venha servir mais o pecado como escravo. E por que você não vai servir mais o pecado? Porque você está morto para o pecado. E onde foi que você morreu? Na cruz, no corpo de Cristo. Ele morreu, mas nos levou a morrer nele. E tem muita gente que não crê nessa palavra. Ai, mas a doutrina da minha igreja, queridos, a igreja só tem doutrina. Cristo, a palavra de Deus, tem vida de Cristo. Nós temos que acordar. Tem muita gente aí, tem muitos pregadores. Há algum tempo atrás, um pastor falar para mim: Pastor Cláudio, eu não consigo se livrar da pornografia. Pastor Cláudio, eu não consigo crer e pregar como você prega, embora eu seja que isto é verdade. Porque eu sei, se eu pregar isso da Bíblia, as pessoas na minha igreja vão todo mundo embora. Né? Ah, mas é exatamente isso. Então não faz negociata, não negocie a palavra, pregue a palavra. Se Deus lhe chamou para pregar a palavra, por favor, não fique aí iludindo o povo com palavras suaves, com palavras mansas. A verdade dói, cura, machuca, mas ela sara, ela restaura, ela cura, ela traz vida, e nós somos vivificados pela palavra. É a palavra quem vai nos vivificar, e a palavra é o próprio Cristo habitando em nós. Lembra daquele salmo tão conhecido por todos, Salmo 119, o maior salmo que tem na Bíblia, né? O versículo, Salmo 119, versículo 25, a Bíblia diz assim, olha que interessante: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E somente a palavra de Deus tem o poder de vivificação. Sem essa palavra nós estamos perdidos, irmãos. E aqui, no Salmo 119, versículo 50, tem uma reiteração, dizendo o seguinte, Salmo 119, versículo 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ou seja,
que a tua palavra, e somente a tua palavra, me traz vida. E no versículo 107 também diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Tem muitas pessoas aflitas e continuam na aflição, por quê? Porque não querem ser vivificados pela palavra. Às vezes até ouve, às vezes até sabe na mente, mas se a palavra não for realidade na sua vida, queridos, você vai buscar em pastor A, pastor B, tem tantos pastores poderosos por aí, não é verdade? Mas não vai encontrar nada, nenhuma cura verdadeira. Somente quando você crê na sua morte e ressurreição em Cristo, é que de fato você vai ganhar a experiência de ter a vida dele, a vida de ressurreição, habitando dentro do seu coração. Cristo é a ressurreição. Então, irmãos, vamos voltar aqui novamente, para a ressurreição. Então, tudo que passou pela morte, sobreviveu, experimentou a ressurreição. Então, quando algo sai aí, incólume da morte, temos ressurreição. A morte veio ao homem após ele ter comido lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desde então o homem ele tem sido incapaz de resistir à morte. E nada que entra no túmulo retorna. Por quê? Porque havendo partido, não há mais volta. E em todo o universo, dentre aí incontáveis pessoas, há apenas um que passou pela morte e dela saiu. Quem é esse? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá em Apocalipse, capítulo 1, os versículos 17 e 18, diz assim, eu sou, lembra? Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, o Senhor é Senhor da ressurreição. E ressurreição fala do que passa pela morte, mas não é retido por ela. E a palavra de Deus usa aqui a palavra reter para descrever o poder da morte. As pessoas morrem e não são capazes de voltar à vida novamente. Por quê? Porque a morte as retém. Mas a morte não foi capaz de reter a Cristo. Então isso aqui é vida. E também ressurreição. Ressurreição é a vida que foi colocada na morte e está viva para sempre. Irmãos, por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, é a vida, porque ele foi morto. E tendo entrado na morte, no Hades, no inferno, o recanto mais profundo da terra, mas no entanto, ele está vivo para todo sempre. A morte não tem poder algum para segurá-lo em suas garras. Ele saiu da morte, saiu da tumba. Portanto, uma vida que leva as marcas da morte, no entanto, está viva, é chamada uma vida de ressurreição. Jesus Cristo, ele é a ressurreição e ele é a vida. E a ressurreição do Senhor Jesus se baseia em sua vida. Ele não podia ser retido pela morte por causa da vida imortal que há nele, ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com essa vida, meus irmãos, ele se desvencilha da morte, assim que é nela colocado. Nós devemos entender claramente que, ao passarmos pela experiência da cruz, levaremos muitas coisas para a morte, sem que haja qualquer chance de trazê-las para fora novamente. E somente o que é de Deus pode ser ressuscitado. Porque em nosso encontro com a cruz, nós somos verdadeiramente subtraídos. A cruz, na verdade, é uma enorme subtração. Por quê? Porque ela retira muitas coisas de nós. É verdade. Primeiro, o nosso pecado. Pecado não ressuscita. Pecado, nós morremos para o pecado. Colossenses 3:3, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ah, meus irmãos, nós morremos. Morremos para o pecado, morremos para a morte, morremos para o mundo. Onde é que está escrito que nós morremos para o mundo? Em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Lá a Bíblia diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando eu creio que eu estou crucificado para o mundo, significa que eu estou morto para o mundo. Eu estou crucificado com Cristo para o mundo.
e o mundo foi crucificado para mim. Este mundo já não me encanta mais. Irmãos, temos que perceber que somente aqueles que passaram pela obra da cruz, que morreram e ressuscitaram, são os verdadeiros, autênticos filhos de Deus. São os escolhidos do Senhor. Tem uma crentalhada por aí, não estou aqui julgando as pessoas. Estou falando aquilo que é. Porque nós temos aí conversado com muitos crentes, igrejeiros, que estão na igreja de segunda a segunda, mas que se morrer hoje, vai para o inferno. Porque nunca de fato experimentaram a sua morte para o pecado. Nunca experimentaram a sua co-crucificação com Cristo. E sem isso, não tem vida eterna. E sem isso, não tem vida de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Nós vemos que, hoje em dia, incontáveis irmãos aí fazem frequentemente essa pergunta. Como posso saber que morri? Como posso saber que a cruz tem feito a sua obra em mim? A resposta é simplesmente uma. Se o Senhor tem trabalhado em sua vida, você perderá muitas coisas. Se você tem permanecido intacto desde que foi salvo, estando aí tão rico e cheio como antes, evidentemente isso significa que a cruz não tem operado em você. E à medida em que a cruz opera em sua vida, você vai notar uma grande obra de subtração ou limpeza que o Senhor Jesus tem realizado e vai realizar na sua vida. E como consequência disso, meu amado, o que você achava ser capaz de fazer anteriormente, agora você percebe que não é mais capaz. No que era confiante, atualmente já não confia tanto. E naquelas coisas em que era bastante corajoso em enfrentar, agora você é hesitante. Essas são algumas evidências, da obra do Senhor. Porque se há ressurreição em sua vida, então muitas coisas devem ter sido deixadas para trás, no túmulo, uma vez que ali elas não podem sobreviver à morte. O que é de Adão não consegue viver ao passar pela morte, mas a vida do Senhor é totalmente suficiente e capaz de passar pela morte e sair novamente. Isto é ressurreição. Entrou na morte, saiu da morte. Somente o nosso Senhor. Agora, queridos, uma coisa que é fantástica, que é maravilhosa, é que quando Cristo foi crucificado lá naquela cruz, Ele nos atraiu a si. E eu, quando for levantado da terra, disse o nosso Senhor em João 12:32, atrairei todos a mim mesmo. Isto Ele dizia, significando de que tipo de morte havia de morrer. Então Jesus morreu na cruz. Ele nos atraiu na cruz para nos fazer morrer no seu corpo santo, para que o meu e o seu pecado fosse desempregado, fosse destruído, fosse crucificado e fosse morto. Atenção, crentalhada. Creia na palavra de Deus. Eu não estou pregando religião, nem placa de igreja. Hoje tem uma mania de pregar igreja. Vem para a minha igreja, vem para a minha igreja. Nós não temos igreja. Igreja é aqueles que passaram pela cruz, que morreram e ressuscitaram, e tem Cristo como sua vida. E se nós, que professamos o cristianismo, se não temos essa experiência de morte com Cristo, o nosso cristianismo é de segunda classe. É o fajuto, não é o verdadeiro. É o falso. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você jamais verá o reino de Deus. Hoje Deus tem comunhão com o homem na esfera da ressurreição. E essa ressurreição inclui a cruz. Portanto, nada que não passe pela morte pode estar relacionado com Deus. E tudo que pertence à esfera natural tem que morrer. E Deus não se relacionará ou se comunicará na base da ressurreição com alguém que ainda não tenha morrido e ressurgido. Precisamos crer, precisamos morrer e então sermos ressuscitados. A vida que recebemos é uma vida de ressurreição. Tudo que aprendemos relacionados a Deus tem que ser levantado da morte. E quando Jesus morreu, eu também morri. E quando Deus ressuscitou a Cristo, a Bíblia diz em Efésios 2:6, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ponto e amém. Queridos, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Que Deus possa falar ao seu coração. Abrir os teus olhos, senão você vai estar perdido. Deus te abençoe. Um bom dia para você. Que a graça e a paz esteja contigo. Amém.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus. Agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor.